Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Bom dia Fábio, bom dia a todos. Bom, estamos estreando aqui o programa Papo Reto, que vai de hoje até o último dia do horário eleitoral, tentar comunicar para vocês, decifrar para vocês o que é a propaganda eleitoral das duas candidaturas principais, né, as duas candidaturas de Lula e Bolsonaro, pretendem mexer com a cabeça, como elas pretendem mexer com a cabeça do brasileiro nessa eleição tão atípica, né? Só para iniciar, eu quero dizer para vocês que a importância do horário eleitoral no segundo turno está sendo e será muito maior do que foi no primeiro turno. Primeiro, só para ter um valor de comparação, a campanha de Lula tinha 7 comerciais por dia durante todo o primeiro turno, e o horário eleitoral do Lula era de 2 minutos e pouco, às terças, quintas e sábado. A mesma coisa com o de Bolsonaro, terças, quintas e sábado. A campanha de Bolsonaro tinha 5 comerciais por dia. No segundo turno, as duas campanhas têm 25 comerciais por dia na televisão, todos os dias, de segunda a segunda. E o horário eleitoral, aquele em bloco, cada partido tem 10 minutos por dia, dividido em 2 blocos, um na hora do almoço e outro à noite, diariamente, de segunda a sábado, apenas domingo não tem. Então, o poder de influência da televisão no segundo turno será maior do que no primeiro turno. E é isso que nós vamos começar a discutir hoje aqui, diariamente, analisando cada dia da propaganda eleitoral das duas candidaturas, não é, Fábio? Bom dia, Fábio. Bom dia, Chico, muito prazer. Olha, gente, quando eu vejo o Chico Malfitani aqui de volta na TV Democracia, eu fico tão alegre, tão contente, porque o Chico, que é uma pessoa que me acompanha já há 45 anos da minha vida, eu conheci o Chico, eu ainda era uma criança, ele já era um adulto, mas eu ainda era criança. E o Chico esteve com a gente aqui no momento mais importante, no momento de lançamento da TV Democracia, quando isso aqui era uma proposta grande, gigante, linda, que infelizmente não se materializou. Mas é muito bom ver você de volta aqui, viu, Chico? Também para tratar de um tema dessa importância. Agora, nós vamos fazer aqui uma contextualização. Eu sou aqui o perguntador, o Chico é o especialista, eu sou o perguntador. O Chico está assistindo a televisão com os olhos críticos dele, que já teve dos dois lados do balcão, como jornalista lá no começo da carreira dele, depois disso como marqueteiro competentíssimo, que foi um marqueteiro honesto, correto, correção a vida inteira. E é por isso que ele está de volta aqui para trazer para a gente. Chico, você quer mostrar uns trechinhos da campanha, né? Como é que começou o segundo turno, falar nisso, hein, na sua opinião? Olha, começou muito quente, né? Foi sexta-feira, o primeiro dia do horário eleitoral, sexta passada, né? Isso vai até o dia 28, tem um período muito longo ainda, e começou muito quente, como está sendo a própria campanha, né? Na verdade, nessa campanha nós vamos medir um pouco a influência da rede social, a influência da mídia e a influência da propaganda eleitoral. Vamos ver qual vai ser o peso de cada uma durante essa campanha. É uma campanha muito atípica, né? Se a gente teve isso na eleição passada, 2018, as fake news sobre a mamadeira de piroca, o kit gay, hoje nós estamos num ataque nas redes sociais absurdo de fake news, de tudo, né? Desde o Marcola, fechamento de igreja, demônio. Então, isso tomou uma dimensão absurda. E nós estamos, ao mesmo tempo, tendo também um volume muito grande de propaganda de TV. Então, nós vamos ver como é que vai ser. Ela começou, na sexta-feira, começou de uma maneira mais suave, né? As duas candidaturas mostrando a que vieram, né? A campanha do Lula tentando mostrar, na sexta-feira, de que o país está mal com o Bolsonaro,
que no tempo do Lula era melhor e que nós temos que ter esperança de voltar a viver os bons tempos que o país viveu na época do Lula. E aí a campanha do Bolsonaro dizendo, admitindo que tivemos problema por causa da pandemia, mas o país está começando a caminhar para o rumo certo e que essa mudança que muitas pessoas querem não será benéfica para o Brasil agora que estamos indo no caminho certo. Mas durou pouco isso, né? Porque ao nível de comerciais já começaram nós estamos, na verdade, numa campanha com 2 rejeições, né? Parece que vai decidir a eleição quem tem a rejeição maior, se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Então começaram os ataques para os 2 lados, né? Mais violentamente por parte da campanha de Bolsonaro, que continua batendo naquela história do Lula ladrão, Lula não foi absolvido, isso é Lula corrupto, vamos trazer de volta um ladrão para comandar o Brasil. E a campanha de Lula mostrando tudo de horrível que o Bolsonaro fez durante a administração da pandemia, a miséria crescendo nas ruas, a fome voltando ao Brasil, né? E que isso precisa mudar. No sábado, teve uma situação que, assim, dia 8 foi o Dia Nacional do Nordestino. E, como você sabe, o Lula teve uma votação enorme no Nordeste, foi onde o Lula acabou conseguindo chegar em primeiro lugar, né, na frente do Bolsonaro, e o Bolsonaro teve uma votação muito, muito pequena lá no Nordeste. E no horário eleitoral de sábado, o Bolsonaro fez um programa inteiro sobre o Nordeste. Dizendo que o Nordeste é maravilhoso, é a melhor região do país, né? Então, o Bolsonaro, a intenção do Bolsonaro é subir a sua votação na região Nordeste, que foi a sua pior região, né? E, então, aqueles absurdos que ele já chegou a falar sobre os nordestinos, era outro Bolsonaro, né? Só elogiando, tinha diversos nordestinos falando no horário eleitoral, teve música nordestina, fizeram um programa todo especial sobre o Nordeste. E o programa do Bolsonaro entrou em primeiro lugar. Em seguida, entraria grudado o programa do Lula, né? Eu, como publicitário, né, naquele momento, eu estaria esperando assim que logo no começo do programa do Lula, tivessem colocado aquelas frases horrorosas que o Bolsonaro falava sobre o nordestino, justamente para você combater aquela falsa imagem de que o Bolsonaro ama o Nordeste, né? E surpreendentemente, não fizeram nada. E entrou um programa muito bem feito, falando do prestígio do Lula internacionalmente, um estadista, ele com o Papa, ele com os líderes da Europa, e falando do momento bom que o Brasil viveu na época do Lula. Mas o Lula, que é um nordestino, né, teve uma enorme votação no Nordeste, que ele viveu a saga do nordestino, de nascer na região da seca, e migrar com a sua mãe para cá, e poder contar a sua história e agradecer os votos que ele teve no Nordeste. O PT não tocou nesse assunto, foi uma coisa que surpreendeu um pouquinho a gente, né? E o Bolsonaro com aquele sorriso, um outro Bolsonaro, né? O Bolsonaro que teve o chilique na sexta-feira lá no Palácio do Planalto, conversando com os jornalistas, era outro Bolsonaro da televisão, com um sorriso, né? Uma coisa até extremamente falsa, né? Um negócio estarrecedor, Fábio, né? Quer dizer, a pessoa com o mínimo de... Oi. Vamos mostrar aqueles trechos aqui. O Chico me pediu para separar 2 trechos aqui para ele da propaganda eleitoral. A gente vai fazer isso, exatamente. Nós vamos ver, então, aqui os 2 trechos. Eu vou começar pelo Lula, Chico, e depois eu mostro o Bolsonaro, porque isso que vocês vão ver agora marca exatamente a mudança de tom, em que o Bolsonaro, estigmatizado pela sua estupidez, aparece como um anjo de candura. E o Lula, que é o anjo de candura da história, que vai nos salvar do fascismo, aparece como um sujeito raivoso nesse segundo turno, assim, na abertura. Vamos ver, então, como é que ficou? Vocês vão estranhar essa comparação aqui, tenho certeza absoluta. Vamos ver. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina, depois virou um deputado omisso, que só aprovou 2 projetos em 26 anos. Honesto, ele nunca foi. Eu sonego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo.
Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Você vai de outra! Dá de outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid! Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vai comprar vacina, só manda aqui na casa da tua mãe! Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Essa bancada, mais afinada comigo, que defendo os seus interesses, é a certeza de projetos passando com mais facilidade para atender a todos os brasileiros. Tenho certeza, a paz que tanto procuramos teremos agora uma muito melhor harmonia entre o Legislativo e o Poder Executivo. É isso aí, presidente. E as deputadas mais votadas do país são mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro. Quem mais elegeu deputados negros foram os partidos ligados a Bolsonaro. E a maioria dos governadores que venceu no primeiro turno também está com o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, né, Chico? É uma mudança de tom e uma mudança de discurso, ambas muito sensíveis, né? Quer dizer, a estratégia está definida. Resta saber agora se a estratégia está correta, né? Me parece que a do Bolsonaro está. Não estou defendendo fake news, nada, mas ele se coloca como a necessidade indica, né? Muito bem colocado nesse começo de campanha. Na verdade é o seguinte, quer dizer, como agora, vamos dizer o seguinte, as duas campanhas não estão querendo falar com as suas respectivas bolhas, né? Aquilo que elas já conquistaram, né? O eleitorado que já está convicto com Lula e é um eleitorado grande, e o eleitorado que já é convicto de Bolsonaro dificilmente mudará de opinião. As duas campanhas, principalmente a do Bolsonaro, está tentando falar com aquele público que ainda pode mudar de voto, com aquele eleitor da Simone Tebet, com o eleitor do Ciro, com os indecisos ainda, e talvez com aquele público que se absteve, que é um público grande, quase 20% dos eleitores se abstiveram no primeiro turno. Então, as campanhas estão dirigidas para isso. Então, para isso, o Bolsonaro, para falar com essas pessoas, ele não é o Bolsonaro agressivo, que fala com a sua bolha, né? Que quer ir para o pau, que ataca o Supremo, que ataca ele atacando o Lula, chamando o Lula de pinguço. Isso não comunica com essas pessoas. Ele tem que ser o Bolsonaro, um Bolsonaro fictício, que está sendo inventado agora pela propaganda eleitoral do Bolsonaro, um Bolsonaro sorridente, que adora as mulheres, que adora o Nordeste, e que o Brasil está indo no rumo certo. Esse é o lado. Do lado do PT, o que é que eles estão tentando fazer? Ampliar essa frente, né? Expor bastante a Simone Tebet, expor o PDT do Ciro Gomes, expor os apoios de Fernando Henrique, Joaquim Barbosa, de todos aqueles que estão formando essa frente anti-Bolsonaro, em defesa da democracia, em defesa da mudança do país, né? A situação econômica está muito, que segundo todas as informações, é uma situação que piorou muito em relação ao que era na época do Lula, né? Então, eles estão tentando mostrar que o Brasil... São duas narrativas, né? A narrativa do Bolsonaro é dizer, olha, o Brasil está melhorando, né? Nós sofremos a pandemia, e eu quero vocês podem confiar em mim, que eu sou uma pessoa muito do bem, e vamos levar o Brasil para frente. E o Lula, do outro lado, dizendo, isso aqui é um desastre que ocorreu no Brasil, vamos relembrar quem é Bolsonaro, e vamos mudar o Brasil. O Bolsonaro nos comerciais, o Bolsonaro nos comerciais continua batendo na tecla do Lula ladrão. Uma coisa que o PT ainda não respondeu com muita convicção ainda. Por que os processos foram anulados? A grande questão da anulação dos processos não é porque... Perdão, tomar uma aguinha aqui, Fábio. Pode tomar, Chico. O Chico teve Covid, pneumonia e tudo mais, e tá aqui. Eu achei que ele não ia conseguir fazer esse quadro hoje, porque durante o fim de semana ele estava atacado com essa tosse, até que funcionou sua medicina aí. Vamos em frente. E aí, eu acho assim, o que eu acho que, por exemplo, a campanha do PT tem uma necessidade de responder
a realidade de por que foram anulados os processos com o Lula. Na verdade, porque houve um juiz parcial, o juiz não era imparcial, né? Então, é como você tem que mostrar para a população que um juiz de futebol, de uma partida de futebol, que antes do jogo se reúne e conversa com os jogadores de um dos times, o técnico de um dos times, o presidente de um dos times, depois entra em campo, apita 2, 3 pênaltis que não existiram a favor desse time e que depois termina o jogo. Ele vai trabalhar com o time que ele beneficiou, é um jogo que precisa ser anulado, porque não tinha um juiz imparcial, tinha um juiz parcial. Este foi o resultado do julgamento do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal e também que o Comitê de Direitos Humanos da ONU analisou os processos todos durante mais de quase 1 ano e meio e deu como veredito de que o julgamento do Lula foi totalmente parcial. O juiz fazia parte da acusação. O juiz não era que olhava a defesa e a acusação com imparcialidade. Então, é por isso que o juiz foi dado como parcial e o julgamento foi anulado. É como anular o gol, né? Se você anulou o gol não existiu. Então, ainda está faltando uma explicação melhor para o brasileiro do porquê que o Lula pode ser considerado inocente, porque, na verdade, se o processo todo ele foi marcado por uma parcialidade, o processo deixa de existir. Então, se o processo deixa de existir, você foi inocentado, né? Na verdade, nem deveria ter existido o processo desse jeito. Então, está faltando Aproveitando a sua metáfora, Chico, desculpa a interrupção, mas é como se o Supremo tivesse agido como VAR, né? Anulando decisões desse juiz ladrão em desfavor do time que deveria ter vencido, e não do time que ganhou na mão, né? Com gol de mão. Agora, Chico, deixa eu te fazer... Pode falar, desculpa. Não, e a propaganda do Bolsonaro está usando como se fosse uma firula jurídica, né? Então, porque o julgamento que não deveria ter ocorrido em Curitiba, ou deveria ter ocorrido em Brasília, então os processos foram anulados todos por causa disso. Esse também é um dos motivos, né? Quer dizer, mas, na verdade, o motivo principal da anulação dos processos foi a parcialidade do juiz. Realmente, o PT precisa mostrar o VAR, né? Por que ocorreu isso? Então, está faltando, porque senão tem uma parcela dos indecisos e uma parcela dos que votam em Simone, que votavam em Simone Tebet e votavam no Ciro, ainda podem dizer, bom, o que é? Nós vamos trazer um ladrão de volta para o Brasil, né? Não é negar a corrupção existiu, é óbvio que existiu, como existe hoje, como existia antes, né? Mas a questão é dizer, o que o Lula roubou, né, na verdade? O que o Lula roubou? Cadê os imóveis? Cadê o dinheiro? Cadê as malas de dinheiro? A conta no exterior, os laranjas? Aonde está o dinheiro? Cadê o dinheiro que o Lula roubou? Cadê o imóvel que o Lula roubou? E, ao mesmo tempo, a imprensa descobriu 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro, desde que eles entraram para a política, 51 comprados com dinheiro vivo. A campanha do Lula mostra isso também, mas não com a mesma força, com a mesma intensidade que a propaganda eleitoral do Bolsonaro mostra. Chico, vale a pena falar um pouquinho também sobre fake news, né? Porque a dona Michele se revelou militante do Talibã religioso, é uma coisa horrorosa que ela tem feito. Veio esse fim de semana de novo com aquela pregação nefasta e mentirosa, falando sobre fechamento de templos. Olha, lá na Nicarágua estão fechando templos, é isso que a esquerda quer, vai acontecer aqui, desprezando o fato de que esse governo comunista, que é tão temido pelas pessoas, já esteve no Brasil durante 8 anos com o Lula e não fechou a igreja, pelo contrário, abriu a igreja demais, deu cargo para ministro da igreja, entendeu? Transformou pastor em ministro, né? Ministro da Pesca, depois virou prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e eram 2 ministérios da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, o método é uma coisa horrorosa. Eu vou botar aqui para o pessoal ver, Chico, vale a pena a gente rever a Damares falando aqueles absurdos todos, para a gente ver como é que é a campanha nos bastidores, o jogo sujo que está acontecendo lá do outro lado. Vamos ver. Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia.
Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Vou nem falar nada, Chico, só quero ouvir você. Meu Deus do céu, é uma coisa... Olha, o pior não é nem... eu não sei o que é pior, a Damares falando esses absurdos ou o público aplaudindo e acreditando nisso. Como é que uma criança recém-nascida pode ser estuprada? Até anatomicamente, o corpo humano não... Quer dizer, são absurdos. Aonde estão essas imagens? Aonde existe isso? Isso é um negócio maluco. Então, isso está sendo disseminado nas redes sociais, né? Perto do que foi o 2018, quando eram dois fatos. Era a mamadeira de piroca e o kit gay. Agora, são coisas as mais absurdas como essa. Né? O PCC tomando conta do governo, aliás, votando no Lula, fechando igrejas, o Lula é o demônio. Então, essa disseminação das fake news está... Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O TSE está perdendo a batalha contra as fake news. É uma batalha desigual. Essas plataformas, elas não estão tomando as devidas providências para retirar essas coisas do ar. Porque o problema não é a Damares falar para esse bando de malucos que está ouvindo isso, acreditando e aplaudindo. É isso ser disseminado via WhatsApp para milhões de brasileiros. Então, claro, a grande maioria não acredita, mas uma parte acredita. É essa pequena parte que vai decidir essa eleição no segundo turno. E agora fica aquela dúvida. Entra a questão da propaganda eleitoral. Deve-se tocar esse assunto na propaganda eleitoral ou não? Na televisão, no grande veículo de comunicação? Deve-se entrar nessa questão nos debates? Né? O PT deve discutir isso. Quer dizer, como é que isso combina com aquele Bolsonaro, paz e amor, sorrindo na TV, falando do Brasil maravilhoso, né? Com a imagem da Damares. Então, essa é uma eleição muito atípica no Brasil. Eu sou veterano de campanha, a minha primeira campanha foi em 1985, né? São quase 40 anos de campanha, e eu nunca vi uma coisa nesse nível, como nós estamos vivendo. De loucura coletiva. Nós estamos vendo uma coisa de loucura coletiva. E o desafio é ver como a propaganda eleitoral tradicional, né? Digamos que a gente tivesse uma disputa entre Coca-Cola e Pepsi-Cola. Né? Então, na propaganda eleitoral, a Coca-Cola exaltando as suas qualidades. Na Pepsi-Cola, a Pepsi exaltando as suas qualidades. E no subterrâneo da rede social, com milhões
de pessoas seguindo as duas, né? Uma dizendo que a Coca-Cola mata pessoas, que a Pepsi envenena crianças. Então, são duas campanhas completamente em veículos completamente, quer dizer, de tons completamente diferentes. Então, o grande desafio da propaganda eleitoral hoje é ver como trabalhar isso, né? Como enfrentar esse jogo sujo das fake news, ou se vai levar isso para a TV. Eu estou olhando os comerciais do fim de semana, a guerra está grande, né? O Lula, a campanha do PT colocando também com uma frequência grande. Aquela entrevista que o Bolsonaro deu para o New York Times, dizendo que ele teve uma possibilidade de experimentar a carne humana, que era a carne dos índios cozida com batata, e ele disse que comeria sem problema nenhum, né? E o PT dizendo, isso aí chega, nós não aguentamos mais Bolsonaro, ele é capaz de comer carne humana. E, do outro lado, né, o Lula ladrão, o Lula bandido, né, também na televisão. Eu não sei se isso vai chegar num ponto que vai esgotar também as pessoas. As pessoas estão cansadas também. Chegar um momento que elas vão ficar, chega de coisa negativa na televisão. Né? Essas pessoas querem a presidência da República fazer o quê com o Brasil? Né? Com as suas vidas, né? Chega, a gente já tá saturado de ver a miséria nas ruas, de ver o preço dos alimentos aumentarem, a violência da marginalidade nas ruas. Então, eu não sei ainda como isso vai evoluir, né? Nós temos ainda 3 semanas de propaganda eleitoral e é isso que a gente vai tentar acompanhar aqui todos os dias, né, Fábio? É isso aí, Chico. Olha, muito legal. Nós tivemos aqui uma audiência hoje de 350, 400 pessoas aqui na sua estreia, que está ótimo, né? Afinal de contas, não preparamos ninguém para esse quadro, que foi meio de improviso, assim, foi decidido do fim de semana para cá, e mal deu tempo de fazer o embalamento plástico aqui, como vocês viram, né? Mas, no fim das contas, até que ficou decente, viu, Chico? Gostei bastante, assim, do resultado, sabe? E do resultado da audiência também. Significa que a gente vai crescer bastante aqui durante o horário eleitoral. E o importante não é conquistar a audiência, porque isso não vai deixar a gente nem mais rico, nem mais pobre. Né? Aqui é cada 1000 views a gente ganha $1, portanto não é por interesse financeiro isso aqui, é por interesse cidadão, né, Chico? Que a gente está fazendo isso aqui para orientar as pessoas e afastar o efeito deletério, nefasto dessas fake news, porque não é possível que o Brasil vá de novo ser governado porque um sujeito sem escrúpulo resolveu, nessa empreitada, usar todas as armas, né? É como se o cara lá da Rússia estivesse usando bomba atômica para tomar a Crimeia de volta. De novo, da Rússia. É um absurdo. O pessoal está gostando bastante, viu, Chico? Sônia aqui, felicíssimo improviso, parabéns. Parabéns para o Chico, a ideia foi inteiramente dele, tá, gente? Eu estou aqui só para apoiar o Chico. Agora, é fundamental, sabe por quê? Porque muitos de nós aqui não estão vendo televisão, não estão sabendo o que está acontecendo lá, né, Chico? As pessoas ficam encapsuladas nas bolhas aqui, enfim. Não, mas, e é importante dizer o seguinte também, né, Fábio? Por exemplo, nós tivemos, sexta-feira foi o último capítulo do Pantanal, sábado houve o reprise do Pantanal, recorde de audiência, tivemos o programa do Luciano Huck com todos digamos, os principais atores do Pantanal, da nova novela que vai começar. Então, tivemos grande audiência e nos intervalos comerciais entraram muitos comerciais, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então, o impacto foi grande na opinião pública, porque por mais que ainda se diga que a rede social está crescendo, a televisão ainda é o grande meio, o grande veículo de comunicação que atinge a maior parte do público. A novela do Pantanal foi o exemplo disso, né? Então, se você tem o acesso a esse público, então digamos, é o que pode mover as peças nessa reta final de eleição, nessas 3 semanas que restam, inclusive pelo volume grande de comerciais que vão existir. Então, nós vamos estar aqui analisando cada dia o que vai ocorrer com isso, né? Só lembrando, durante o fim de semana também todo, o Bolsonaro colocou comerciais de TV elogiando o Nordeste e colocando nordestinos falando bem de Bolsonaro, né? Para tentar melhorar a sua situação no Nordeste, para tentar crescer ali na região onde foi pior. Eu acho que talvez o PT não atentou muito para isso, porque não colocou nada sobre o Nordeste, sendo Lula o nordestino, né? Uma coisa, por exemplo, importante que eu esqueci de dizer, na televisão, o Bolsonaro tenta vender que ele que fez a transposição do São Francisco, né? Quando a gente sabe, né, a população precisa saber isso, também cabe à campanha dizer isso do PT, dizer que
Ele fez 4%, né? Finalizou em 4%. Ele descerrou a placa. 84% foi pelo Lula, o resto foi feito pela Dilma, e 4% ele vende na televisão de que ele foi o responsável por isso. A gente não pode esquecer que tem uma coisa básica na propaganda, que assim, uma coisa repetida, uma mentira repetida inúmeras vezes acaba se tornando uma verdade. E se uma verdade não é repetida, ela acaba sendo esquecida ou vira uma mentira. Então, é isso que as duas campanhas, nós vamos analisar o que é dia a dia, como é que elas estão trabalhando com essas duas realidades. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí, vamos tentar, dentro do possível, traduzir um pouco o que cada candidatura está fazendo na televisão e tentar alertá-los também na manipulação, quando ela for muito patente, como a gente está vendo aí, com essa questão do Bolsonaro agora amar os nordestinos, amar as mulheres e sorrir o tempo inteiro na TV. Daqui a pouco tá amando os gays também, né? Quem sabe? Acho que não Com chega certeza. tanto. Papo Reto é o nome desse quadro que você acabou de ver, e ele está terminando agora na sua primeira edição para voltar amanhã, às 8h30 da manhã, em ponto. Tchau, Chico. Bom dia para você, viu? Bom dia para todos. Bom dia.